No livro de João, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Cura de um cego de nascença. O tema é cura do cego de nascença. No mundo que nós vivemos hoje, existe, por causa das religiões, descobriram, como a gente pudemos ver, que parte das pessoas do mundo, quase o meio ou até mais do meio das pessoas do mundo, ou todas as pessoas do mundo mesmo, se tornaram cegas de nascença. As pessoas, para encontrar com Deus, para conhecer a Deus, para viver em Deus, estão buscando primeiro sacerdotes. Estão buscando primeiro homens para que mostre na frente deles, quando a palavra de Deus diz que nós somos habitação, somos templo de Deus, somos casa de Deus. Nós não precisamos de um sacerdote para orar por nós. Nós não precisamos de um sacerdote para levar nós para a Deus, pelo um batismo, ou pelo jejum, ou pelo uma oração. Não é automaticamente assim que Cristo ressuscitou, todos nós se tornemos casa de Deus, se tornemos templo de Deus, se tornemos morada de Deus. E nós não há pecado, há falhas, há erro, por causa da verdade, do conhecimento. Livro de Oséias 4,6, lá na lei de Moisés já havia isso, que diz: o meu povo é Deus que fala. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, parte das pessoas do mundo não tem o conhecimento de Deus, porque quer que homem vá na frente, quer sempre um sacerdote para ir na frente. Não acredito nas escrituras quando eles lêem, certo? E vive a vida toda guiada por homens. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, mas o povo quer ter homens como sacerdote para levar a Deus, quer ter homens como guia para levar eles a Deus, quer ter homens como oradores, homens como apresentadores, para que esses homens possam apresentar eles a Deus. E por isso eles não são firmes, por isso eles não conhecem a palavra de Deus, porque não buscam conhecer a palavra de Deus. Eles, ouvindo um pastor, um bispo, um apóstolo, um missionário, para eles está bom. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, continua dizendo aqui no versículo 1, a palavra de Deus diz dessa maneira: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se cumprisse nele as obras de Deus. Então, quer dizer, aquele homem nasceu cego
para quando Jesus vir, a mostrasse, sabe? Porque aquele homem estava acreditando em sacerdote, acreditando em jejum, acreditando em oração, acreditando em sacrifício. Aquele homem era um católico de carteira na mão. Ele não acreditava em Deus. Ele não tinha o entendimento de Deus. Ele era cego de nascença para a verdade de Deus. Porque ele só via aquilo que os olhos podiam alcançar. Aquilo que a ganância podia alcançar. Mas ele não sabia que ia aparecer na frente dele um homem que não precisa de dízimo, que não precisa de oferta, que não precisa de carro, que não precisa de moto, que não precisa de fazenda. E apareceu um homem mostrando a palavra de Deus verdadeira. E quando ele viu este homem, ele ficou com os olhos abertos. Ele pôde ver. E as pessoas murmuraram, não era aquele que era cego, ou seja, não era aquele que murmurava, que não cria em Cristo, que só acreditava naquelas sacrifícios, naquelas obras da lei dele mesmo. E muitas pessoas olhando para ele diziam, é esse, parece com ele. E aí ele, porque já tinha aberto os olhos, já estava vendo tudo com o entendimento do coração, ele disse, era eu, sou eu mesmo. É eu que era cego e agora vejo. Agora vejo que não é mais para dar dízimo, agora vejo que não é mais para dar oferta, agora eu vejo que não é mais para fazer sacrifício, agora vejo que não é mais para fazer jejum, agora vejo que não é mais para ser batizado em água, agora vejo que não é mais para ungir nada com óleo. Agora meus olhos estão vendo perfeitamente que devemos crer pela fé, devemos viver pela fé, devemos andar, caminhar ligado nessa graça verdadeira, sem compromisso nenhum com homens, né? Paulo rejeita os mandamentos de homem. Quando você vê lá no capítulo lá de Romanos, quase todos Paulo rejeita andar guiado por homem, né? E esse homem, assim que ele viu Jesus, quando ele ouviu Jesus, ele abriu os olhos e conseguiu ver perfeitamente que não é por a ganância das ofertas, não é quando se dá dízimo, mas sim quando se faz a vontade de Deus, quando se ajuda os pobres, quando o mais fraco está em união com o outro mais fraco, que um fraco ajuda o outro fraco, que um rico ajuda todos os fracos, para que todos subam juntos. Porque essa é a palavra verdadeira de Deus. Não é quando eu dou um carro, não é quando eu dou uma moto, não é quando eu dou uma casa, como os pastores pedem hoje, mas sim quando eu acredito que já sou salvo, quando eu acredito que já sou abençoado, quando eu acredito que já sou liberto, quando eu acredito que eu mesmo sou templo de Deus, sou casa de Deus, sou habitação de Deus, Deus habita em mim, portanto não vou botar minha digital aqui numa toalha para ninguém levar para o Rio Jordão, para mergulhar lá, para eu ser abençoado aqui. Eu tenho que crer que se Cristo mora em mim, eu já sou abençoado aqui pelo próprio Cristo mesmo, sem guia de nenhum homem. E essa é a palavra de Deus para esta noite, que possa ficar gravada
os corações de todos.